Como o evento da E3 de 2021 aconteceu em um final de semana, é natural que você possa ter perdido o anúncio de algum desses jogos menos badalados. Olá meus amigos, eu sou o DK e hoje vamos conversar sobre os jogos menos badalados, mas que parecem ser bem interessantes da E3 de 2021. The Ascent é um jogo de tiro no estilo Twin Stick, ambientado em um mundo futurista no estilo Cyberpunk, mas com algumas das mecânicas de RPG e de jogabilidade parecida, quase como um jogo do Diablo. O que realmente torna bem interessante é o seu gráfico, que parece estar bem polido, levando em consideração que esse é o primeiro jogo do grande estúdio Neon. A essência desse jogo é um RPG e as coisas padrões desse gênero, como construir seu personagem com equipamentos diferentes, subir de níveis e alocar pontos de habilidades, aceitar missões e ganhar recompensas. O jogo traz tudo o que é comum de encontrar no gênero de RPG, mas também traz outros recursos, como um sistema de cobertura high-low, atualizações de software cibernético locais e co-op online com até 3 amigos. O que mais me impressionou é que eles estão revelando pedaços substanciais da gameplay antes do lançamento, que é sempre um bom indicador, né gente, de como os desenvolvedores estão confiantes e contentes com o seu jogo. Então, se a sua experiência foi bem desagradável com Cyberpunk 2017, mas gostou de explorar um mundo cibernético meio sombrio, você pode dar uma chance para este RPG de ação quando ele for lançado no dia 29 de julho. Já jogou o BioShock? Então pense em uma equipe de russos fazendo esse jogo do zero. Esse é o Atomic Heart. Esse jogo acabou ficando lindo por muito tempo. É sério galera, toda vez que víamos um trailer eu ficava... Que brisa é essa, meu irmão? E me deixava meio confuso e curioso ao mesmo tempo de como será que é esse jogo. Mas vou falar aqui o que eu pude encontrar lá na gringa sobre ele, tá? A essência da história é esta. Aconteceu uma falha no sistema global de uma instalação soviética e com isso as máquinas estão se rebelando contra a humanidade. E o seu trabalho é meio confuso, tá? Mesmo depois de alguns trailers fica um pouco difícil assim de você definir o que você precisa fazer. Mas assim, com todas essas novas demonstrações de trailer, a gente acabou vendo mais confusões com robôs, mais armas poderosas, habilidades semelhantes do jogo BioShock, né? Teremos também um sistema de crafting com armas malucas. Elas não estão apenas por aí no jogo, tá? Mas você vai poder colocá-las no seu arsenal para testar. Outra coisa que mostra aqui no site do jogo, aponta que o jogo será um mundo aberto. Algo que a equipe ainda não apresentou nos trailers, né? Mas eu acredito que eu posso falar isso porque todos os sinais apontam para essa direção. Mas uma coisa é certa, esse é um daqueles jogos que teremos que experimentar para nós mesmos avaliarmos se é bom ou ruim. Mas até agora o jogo não tem data de lançamento. Um jogo que mais parece animação de cinema, com uma inspiração em Zelda com Pikmin. Esse é o jogo Kena Bridge of Spirits, que está sendo desenvolvida pela Ember Lab. Eles decidiram que fazer animação gráfica não era mais o suficiente para eles, queriam entrar também no mundo dos videogames. E galera, esse jogo parece ser incrível. Esse é um jogo de ação e aventura que é impulsionado por uma narrativa profunda. Você fará amizade com pequenos companheiros chamado Rot, que irá melhorar e aumentar suas habilidades enquanto você luta contra inimigos. Teremos puzzle para resolver dentro do jogo e claro, muito combate. Mas assim, o que podemos esperar da Ember Lab, já que eles nunca lançaram nenhum jogo? Galera, mas eles possuem experiência, tá? Já trabalharam com animação de jogos e comerciais. E em 2016, eles lançaram um curta que foi viral, baseado no The Legend of Zelda Majora's Mask, chamado de Terrible Fate, e isso me deixou bem confiante em relação ao jogo. Mas assim, tem entrado muitos estúdios pequenos para o mundo dos games, e isso tem sido uma tendência natural para nós de ter um lado um pouco mais cético em relação a esses desenvolvedores. Mas até esse ponto, Kena Bridge of Spirits está lindo e até agora esse jogo me surpreendeu bastante. E definitivamente eu vou dar uma chance para esse jogo. Ele será lançado no dia 24 de agosto e galera, como o ano tá passando muito rápido, a gente não vai precisar esperar muito para conferir essa nova aventura. Eu admito que nunca joguei um Shadow Warrior e honestamente eu não sei o motivo, tá? Mas agora esse jogo está de volta com seu terceiro título da franquia. E se você gosta do estilo Doom nos jogos, você precisa verificar esse jogo. Tudo que posso dizer é que Shadow Warrior 3 vai mais longe do que nunca para criar uma experiência absolutamente avançada com um mundo muito mais vibrante, inimigos mais fantásticos e uma evolução em seu combate bem acelerado. Quando a gente fala de um jogo como esse, é tudo sobre eliminar inimigos. E Shadow Warrior 3 parece continuar melhorando as coisas que tornaram esse estilo de jogo popular antes.
Jogo de armas sólidas e com um sistema de combate corpo a corpo brutal. Os desenvolvedores tiveram muita liberdade quando se trata de level design dos inimigos. E honestamente, toda vez que sai um novo trailer eu fico mais animado em saber mais e mais sobre esse game. Felizmente o game ainda não tem data de lançamento, mas eu imagino que deve estar próximo, pois a apresentação do jogo parece polida e bem fluida, então eu apostaria que o lançamento será em breve. Eu gosto tanto quando desenvolvedores pegam uma ideia de jogos anteriores, especificamente a parte que funciona muito bem e injetam em novas criações. Isso é exatamente o que estamos falando aqui com o Sifu. Um jogo da Slow Clap, o estúdio que fez Absolver. Beleza que esse jogo aí não foi tão amado assim, né? Mas tinha algumas ideias interessantes e principalmente seu combate com o tema de artes marciais que o estúdio procurou melhorar aqui em Sifu. Assim como Absolver, não parece que Sifu tem uma história tão profunda. Apenas que a sua família foi assassinada e aparentemente o seu único trabalho é caçar os assassinos. O que parece muito melhor é o mundo. E isso eles já mostraram em alguns trailers de luta que posso dizer que as coisas melhoraram bem em relação ao último jogo. Agora o que Absolver provou foi que ainda há novas ideias para um game. E eu queria enaltecer o estúdio por pegar essas partes boas do jogo e melhorar ainda mais para novas experiências. E com base no que já rolou na internet sobre Sifu, eu diria que eles estão na direção correta. Eles ainda falaram que estão testando algumas jogabilidades diferentes para ver se agrada ainda mais os fãs. Agora parece que Sifu será um roguelike onde você revive o mesmo dia várias e várias vezes, coleta itens de atualizações e melhorias de habilidades até você eventualmente ganhar o seu Sifu. Definitivamente é um conceito interessante, bem semelhante ao estilo de jogo do Returnal, exclusivo do PS5. Mas teremos que esperar para conseguir jogar esse jogo, porque não temos data de lançamento. Então vamos aguardar para ver como tudo irá acontecer. Enquanto isso não acontece, os jogadores de PlayStation podem jogar o Absolver que foi dado para os membros da PS Plus. Algumas vezes algum anúncio de jogo nos surpreende, né? E nem precisa ser um AAA para conseguir causar essa surpresa. É exatamente como nos sentimos sobre Replace. Um jogo que é obscuro em 2.5D, ambientado em um mundo retrofuturista. Agora, a equipe por trás desse jogo é a Sad Car Studio, que definitivamente parece ter acertado na ambientação do game, né? Como um ambiente retrô dos anos 80, mas por trás do Flash parece um jogo realmente interessante que combina elementos de plataforma com alguns combates únicos. Vimos armas, animações de execução muito bem produzidas. Vimos também algumas técnicas de esquiva, mas é difícil dizer qual é o rumo que o jogo está indo, com apenas um trailer de revelação. Não vou especular nada aqui, tá? Mas parece ser bem interessante. O jogo sairá para Xbox e PC. Revelado em 2018, Tunic foi colocado em nosso radar por um tempo. Agora esse jogo, que é inspirado em Zelda, está sendo criado por uma única pessoa. E infelizmente o jogo não tem muita coisa em termos de atualização para desenvolvedores desde a sua aparição inicial. Agora com uma nova demonstração do jogo, as coisas parecem boas, tá? Se você gosta dos jogos no estilo dos Zeldas antigos, você poderá ser atraído para esse jogo aqui. O jogo combina exploração de combate e puzzle com uma adorável raposa. O jogo parece bem interessante para os amantes desse estilo, mas de acordo com alguns youtubers gringos, o combate está cansativo, levando os jogadores ao limite, enquanto eles precisam ir mais fundo no mundo onde muitos dos detalhes essenciais sobre Tunic ainda são desconhecidos, inclusive a sua data de lançamento. Um corvo que é enviado para caçar almas perdidas, Death's Door é semelhante ao jogo anterior Tunic, embora com um toque mais obscuro nele. Esse jogo de ação e aventura definitivamente dá mais ênfase ao combate, enquanto você enfrenta uma grande variedade de inimigos com flechas, armas corpo a corpo e magia. No jogo você é um corvo com uma espada, que é bem engraçado, mas a direção e arte sombria e o jeito sombrio do jogo dá uma forma equilibrada para tudo isso. O jogo atravessa a linha do humor sombrio e depois de ver algumas demonstrações diferentes do jogo, posso dizer para vocês que fiquei impressionado. A ação parece suave e ao mesmo tempo rápida, sem ser assim opressora. E a sua história parece louca o suficiente para funcionar e até envolver. O jogo sairá no dia 20 de julho para o Xbox One, Xbox Series X e S e PC. Como sempre, na indústria dos games temos aqueles jogos que não precisa de um orçamento enorme para se tornar interessante.
tá aí o Among Us pra provar isso, né? O que vocês acharam dessa lista? Você perdeu algum desses anúncios? Curtiu algum desses jogos? Então vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça, tá? Deixa seu like, compartilhe com a comunidade de gamer e se você quiser ficar ligado em tudo que rola no mundo dos games, então se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Falou!